As quentes do dia na Samuca TV, todos os detalhes da reunião do Cruzeiro com o staff do jovem Cauã Batistella. Vamos falar sobre tudo isso, hein? Brian Medina, porque até agora o Cruzeiro não enviou proposta ao América de Cali da Colômbia. Os preparativos para a Vitória Cup no Espírito Santo. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. O Cruzeiro hoje fez o anúncio daquela informação que a gente tinha antecipado há um tempo aqui na Samuca TV. Lucas Silva assinando a renovação de contrato até 2027. Uma identificação muito grande. O Lucas Silva teve um vínculo até 2026. O Cruzeiro entendeu que era importante pela liderança positiva, pela entrega do jogador também, pelo momento vivido, que ele tivesse aí uma readequação também salarial. Desde aquela época que ele voltou, estava nos tempos ali da gestão Ronaldo. E agora o Cruzeiro dando um reajuste também ao Lucas Silva e o novo vínculo até o final de 2027. Esteve com o empresário, com o advogado, o irmão dele, o Leandro, com o Pedro Lourenço, com o Pedro Júnior, na assinatura deste contrato. E o Lucas Silva, então, garantido até 2027. O Cruzeiro nos preparativos para a Vitória Cup, que a gente vai transmitir com imagens aqui na Samuca TV, o jogo na quinta, jogo no domingo, e estaremos com uma ampla cobertura no Espírito Santo para trazer todos os detalhes desta preparação do Cruzeiro, que ainda tem mais 2 treinamentos em Belo Horizonte, na manhã desta terça e também na quarta, quando o Cruzeiro vai depois viajar para este duelo contra o Defensa e Justiça na quinta e contra o Banfield no domingo. Uma outra informação importante, começou a venda de ingressos para o jogo contra o Grêmio, hein? Partida do dia 13, o duelo no Mineirão, um domingão à noite, e é importante que você faça o cadastro da biometria facial, o site suacara.cruzeiro.com.br, para que você possa comprar o ingresso, hein? Venda já rolando, e é jogo da retomada, a expectativa de Mineirão daquele jeito, hein? Se antecipe aí, faça o cadastro e já compre o seu ingresso, porque depois, meu amigo, a turma vai ficar naquela loucura para conseguir ingresso para este compromisso, a retomada do futebol e o Cruzeiro recebendo o Grêmio no Gigante da Pampulha. Temos informações de bastidores e informações importantes sobre Brian Medina e sobre também uma conversa que teve hoje do Cruzeiro com o staff do Cauã Batistella. E a gente vai destacar o que foi conversado, a expectativa das partes. Primeiro, o Cruzeiro não enviou proposta ainda ao América de Cali da Colômbia porque a questão do atleta ela ainda está sendo avaliada pelo Leonardo Jardim e por todo o departamento de futebol do Cruzeiro. Vale a pena o investimento neste momento? É um atleta que vai, dentro daquilo que o Jardim falou, elevar o nível do que tem hoje na Toca da Raposa 2? Ou o Cruzeiro estuda mais o mercado, aguarda mais opção? Então existe essa interrogação hoje, e se existe interrogação, não tem por que você enviar proposta oficial. O Cruzeiro estuda mais ainda e vamos aguardar nos próximos dias qual será o cenário. Mas por isso, até agora, a proposta oficial não foi enviada ao América de Cali. E a informação mais importante do dia tem a ver com Cauã Batistella. O empresário do jogador esteve na Toca da Raposa 2. O Cauã, inclusive, hoje treinou no profissional. Ainda não foi promovido ao elenco profissional do Cruzeiro. Fez uma atividade pontual. Outros garotos também fazem. Ele segue aí a serviço do Sub-20, onde vem muito bem. E nesta conversa que teve hoje, ambas as partes, inclusive, querem um desfecho positivo, não só o Cruzeiro, como também o staff do jogador. Mas o que a gente tem de informação é a seguinte:
O Cruzeiro ofereceu uma importante valorização salarial ao atleta e essa valorização ela acompanharia ao longo dos anos do contrato, então um primeiro ano um valor, depois outro e assim por diante. E além disso, um projeto de transição base profissional, dentro aí do que o Cruzeiro considera importante, com o técnico Leonardo Jardim, com todo o departamento de futebol. Se aceitar essa proposta do Cruzeiro, a informação que a gente tem é que o Cauã Batistella teria uma valorização significativa na parte salarial. Isso aumentaria aí a multa nacional para um valor que dificilmente um clube do futebol brasileiro chegaria para pagar. Por exemplo, o que aconteceu com o Vitor Roque. Acho muito longe de ser alcançado, porque se um chega e topasse pagar essa multa aí dentro de uma renovação salarial, a multa seria uma baita transferência. Então, vamos aguardar. Claro que o staff vai conversar com a família, com o próprio Cauã Batistella, mas entende que é um movimento também importante feito pelo Cruzeiro e agora é aguardar os próximos passos. O Cruzeiro quer muito, tanto que oferece essas condições com melhoria salarial, com o projeto ali de transição base profissional. Acho que dentro do que o staff ele pensa, né? Obviamente o Cruzeiro não vai sair numa renovação como essa, né? Ele vem de um primeiro contrato profissional e aí você já sai oferecendo uma loucura. Não deve ser assim um projeto de categoria de base, né? Para um garoto ainda de 17 anos. Mas dentro do que a gente apurou, são valores significativos e repito, que esses valores elevariam o salário dele aí em uma quantia significativa e com aumentos progressivos também ao longo dos anos. A gente segue em cima, aguardando todos os desfechos desta história, mas pelo que temos acompanhado, todo mundo quer caminhar para o mesmo lado, para o mesmo caminho, para a mesma direção, para acertar aí uma permanência do jovem Cauã Batistella. Tem alguns pontos que eu acho que são sinais para a gente avaliar. Primeiro, o Cruzeiro já fez toda a avaliação que tinha que fazer e o último passo que falta é enviar uma proposta. E ainda não enviou. Isso tem me causado aí uma certa dúvida. Porque o que mais precisa, né? Não vai ter jogo do América de Cali por esses dias agora para... não, o Leonardo Jardim quer assistir um jogo do time colombiano para dar o veredito. Não é isso. Por que essa proposta ainda não foi enviada? Eu acho que o Cruzeiro está em dúvida, e dúvida muito forte, se vai nesse ou se vai para um outro alvo. Até busquei contato com pessoas próximas ao Vitor Gabriel, não teve nenhum novo chamado do Cruzeiro. Ele até está para voltar a treinar já, todo mundo acompanhou que ele estava machucado. E aí tem um outro ponto ainda, porque a gente conversou com uma pessoa ligada ao América de Cali, e a resposta da pessoa foi: estamos aguardando a proposta oficial do Cruzeiro. O América de Cali deve perder o Juan Quinteiro, porque está passando por um momento complicado financeiramente falando. Quinteiro, que jogou a final da Sul-Americana contra a gente com o Racing, né? E foi para o América de Cali e agora deve deixar o clube. E aí, o que eu pude perceber de toda essa história é que o América de Cali está maluco aguardando uma proposta do Cruzeiro. Do lado de cá, o Cruzeiro ainda não fez essa proposta oficial. Sabe, valores, tudo que precisa para contratar o jogador. E aí a questão é, o América de Cali quer vender porque precisa da grana ou quer se livrar do jogador ou as duas coisas? Eu não consigo ter essa resposta até o momento. A gente sabe que essa questão financeira às vezes impacta muito, né? Para o clube querer negociar o jogador ali. A gente, infelizmente, viveu isso com o Cruzeiro, né? Numa época que estava vendendo atletas para pagar salários, inclusive, aquele momento horrível ali. E assim, o América de Cali está fazendo uma campanha muito boa e é fato que o Medina perdeu a condição de titular, né? A gente vê aí que ele não é mais um dos 11 preferidos ali na escalação. Vocês acham que passa por isso então, Caio? Ou será que o
Cruzeiro está em dúvida com alguma questão de comportamento, algo assim, porque, como eu falei, né, pelo menos analisando lances assim, quanto mais eu assisto, menos eu gosto, honestamente, tá, gente, do jogador. Acho que ele tem um número muito relevante de erros ali para um zagueiro. Mas se vocês puderam acompanhar mais do Medina nesses últimos dias, como que estaria a avaliação de vocês, nossos scouts? Ô, Emerson, eu intensifiquei um pouco mais o conteúdo a respeito do Medina nos últimos dias, né? Porque, como eu falei até por mais de uma vez por aqui, eu vi um jogo dele que foi contra o Corinthians, um Corinthians misto, e ali ele fez um jogo ok, mas eu confesso também que não fiquei prestando atenção absurdamente no Brian Medina, né? É claro que você acaba tendo olhares diferentes quando desperta o interesse do próprio Cruzeiro. E aí, com um pouco mais de tempo, com mais atenção, busquei ver mais lances, né? Não consegui ver jogos por completo do Brian Medina depois disso, mas é um cara que não acho que tenha nada demais. Ele tem uma imposição física, tem muita estatura, mas não é um grande construtor, e aí tem um ponto de parte disciplinar que me chama atenção, né? Ele, por exemplo, no colombiano é o segundo zagueiro, se eu não me engano, com mais cartões amarelos, né? Porque em muitos momentos passa do ponto em alguns combates, e também às vezes porque acaba errando e aí tem que acabar fazendo alguma falta ou algo do tipo. Então, tenho as minhas ressalvas. Eu não consigo falar com tanta profundidade, porque é um cara que eu não consegui acompanhar assiduamente, né? E até mesmo na reta final do Campeonato Colombiano, nessa parte mais decisiva, perdeu a posição dele como titular. Então, até para se acompanhar jogos de maior nível de enfrentamento do Brian Medina, não é tão simples assim, né? Mas me chama a atenção essa dúvida do Cruzeiro. E é um Cruzeiro que tem que ser muito assertivo no mercado, né? Que tem que contratar pontualmente, tá em busca disso e, enfim, se existe essa dúvida, acho que é um sinal aí de que talvez não seja o melhor nome, porque o Cruzeiro não precisa hoje de um cara para chegar e ser titular da zaga a qualquer custo. O Cruzeiro tem aí Fabrício Bruno e Evidialba formando uma boa dupla, o Jonathan Jesus, que é um garoto com potencial, um bom reserva, beleza. Mas que seja um jogador para pelo menos ser útil em termos de composição, né? Por mais que o Cruzeiro não necessite de um titular, mas que contrate um reserva útil ao Lucas Vidalba, porque precisa disso. Um cara realmente que possa agregar dentro do que o Cruzeiro está almejando. E o Cruzeiro está brigando aí nas cabeças do Campeonato Brasileiro e está em uma fase de oitavas da Copa do Brasil. Então não é qualquer jogador que pode chegar também, né? E aí, só para finalizar, me parece que o América de Cali também quer se livrar do jogador, né? Até porque hoje entende que ele não é uma peça vital. Eu acompanhei até alguns jornalistas, torcedores falando sobre o Brian Medina. Muita gente se empolgou quando chegou esse interesse do Cruzeiro, porque vê hoje o Medina como um cara que não vai fazer falta ao elenco, né? Então seria unir o útil ao agradável. Ganhar grana com um jogador que hoje não é tão relevante. Então são inúmeros pontos aí que o Cruzeiro precisa analisar com carinho antes de efetivar qualquer proposta. Eu até acho que não seja um movimento assim de se livrar do atleta, né? A situação financeira do América de Cali é bem ruim, né? Tem até uma notícia aí há uns dias atrás que apareceu no Twitter, mas que veio de um jornalista que acompanha muito o futebol colombiano, que a equipe passou ali, caiu numa espécie de golpe, né? Um investidor que tinha a intenção de adquirir o clube, inclusive estava envolvido na negociação do Quinteiro, né, do Juanfer Quinteiro, prometeu pagar os salários do atleta, pagou, falou que pagaria, né, o jatinho que buscou o atleta e seus representantes familiares para poder ir até lá na Colômbia, ser apresentado e tal. Não houve o pagamento da questão do jatinho, os vencimentos do atleta também precisaram de ser arcados, né? Quem teve que arcar ali com aquilo foi o América de Cali, que está numa situação financeira difícil. Sobre o atleta, é um jogador que tem seu jogo muito em cima da questão física, e até por isso tá ali constantemente envolvido nessas questões disciplinares, como disse o Caio, né? Toma muitos cartões. Acho que, inclusive, foi isso que fez com que o atleta perdesse a sua titularidade. Tem um perfil assim, interessante, né? Apesar de ser muito alto, tem certa mobilidade. Eu confesso que dos jogos que eu pude assistir, uma situação que eu queria ver ele exposto, mas que não consegui ver, foi quando ele tivesse que defender ali num bloco mais alto, coisa que o Cruzeiro faz. Acabei não conseguindo observar isso, porque é um ponto que precisa de ser ponderado. E eu acho que é um jogador que vem num estágio similar ao que se vier ao Cruzeiro, né? Similar ao que foi o Jonathan Jesus chegando aqui. Não tinha tanto tempo de jogo, e aí tinha algumas coisas a serem desenvolvidas, mas eu acho, por exemplo, que o Jonathan Jesus é um atleta que tem um teto maior do que o do Brian Medina, e se existe essa dúvida do Cruzeiro hoje, eu começo a acreditar que talvez tenham outras opções ali que o Cruzeiro tenha entendido que podem ser mais viáveis e que tenham mais qualidade do que o Brian Medina.
Não é um jogador, por exemplo, pelo menos na minha visão, que chegaria e assumiria com certa facilidade a posição do Vidalba. Acho que ele precisaria de trabalhar bastante para poder pegar essa vaga. E não sei, né? Talvez seja um movimento do Cruzeiro pensando em desenvolvimento e depois uma futura venda. Mas se esse for o caso, eu acho que o Cruzeiro pode buscar outras opções e pode até, quem sabe, pensar em jogadores ali da categoria de base. Só para fechar o meu ponto, que muita gente me perguntou, né? Eu tive o prazer aí de conversar com o Luiz lá para o Central da Toca para que ele pudesse produzir um texto, e aí muita gente me perguntou no Twitter sobre uma comparação entre ele e o Valentim. Eu acho que o Valentim está num outro estágio de carreira, é um atleta mais experimentado, é mais realidade nesse momento do que o Brian Medina. Defensivamente, não é um cara tão físico quanto o Medina, mas é um cara muito inteligente para ocupar espaço, para poder ali desarmar. E quando a gente fala ali de construção, né, de saída de bola, o Valentim está num patamar assim, muito acima do Brian Medina. O Brian Medina não é nenhum bagre construindo, mas é um cara ali que faz o feijãozinho com arroz, assim, bem feijãozinho com arroz mesmo. Então, não sei se é o que o Cruzeiro precisa nesse momento. Se vier, a gente torce muito para que se dê bem aqui, seja desenvolvido, mas acho que, até em comparação com outro nome que o Samuel lembrou, que tem toda a dificuldade. Se eu tivesse o poder de escolha e fosse a escolha ali, Vitor Gabriel ou Brian Medina, eu escolheria o Vitor Gabriel. Acho que é um atleta que tem mais possibilidades, tem mais ferramentas ali no seu jogo do que o Medina. O problema hoje de esse ou aquele, né, é a questão de valor, né? Não estão no mesmo valor, né? Então, não sei o que o Cruzeiro pensa. A recuperação do João Marcelo vem sendo muito positiva, né? A gente não pode esquecer que o Cruzeiro comprou o João Marcelo no meio do ano passado, né? Comprou o Jonathan Jesus também, tem o Fabrício Bruno, o Vidalba. Se ele continuar desempenhando o que ele vem desempenhando, conseguir manter isso aí, quem chegar também não vai chegar, a não ser que fosse um zagueiro do nível do Fabrício Bruno, que você contratasse, mas não é o que o Cruzeiro pensa no momento, né? Acho que tem esses pontos aí importantes.